Então, gente, no último sábado, o Datafolha divulgou uma pesquisa sobre a avaliação dos eleitores sobre o governo do presidente Lula, tá? Eu tô aqui no site do G1, mas lembrando que a pesquisa foi publicada primeiramente pelo jornal Folha de São Paulo, pelo fato da Folha fazer parte do mesmo grupo do Datafolha. Então, toda pesquisa Datafolha será, logicamente, publicada lá na Folha de São Paulo. Mas eu estou aqui no site do G1 e o que é que o título da matéria diz? Datafolha, Lula é aprovado por 37% e reprovado por 27%. Gente, 37% de aprovação é uma aprovação muito alta? Levando em consideração que a gente está literalmente nos primeiros 6 meses de governo, é uma aprovação ok. E dá para dizer, governo, beleza, você tem uma base que está com você aí, uma base que está firme. Tanto é, gente, que lá em março, né, quando a penúltima pesquisa do Datafolha foi publicada, 38% considerava o governo do presidente como ótimo ou bom, agora é 37%. Como a margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos, então houve aí uma oscilação para baixo. O que na prática não muda nada, certo? Está dentro da margem de erro, se é uma oscilação para cima ou para baixo, tanto faz, não muda, certo? Essa é a realidade. Os que consideravam o governo Lula como regular em março eram 30% e agora 33%, perdão. Repetindo, em março, os que consideravam o governo Lula como regular eram 30% e agora 33%, ou seja, literalmente um terço dos eleitores estão considerando, estão avaliando, melhor dizendo, o governo do presidente Lula como regular. De um certo modo, isso tem que servir de alerta para o governo, né? Ou seja, precisa se esforçar um pouco mais para melhorar isso daqui. Mas vamos ser justos, gente. Vamos ser justos. O governo do presidente Lula está fazendo em 6 meses mais coisas que o governo do Bolsonaro fez durante os 4 anos, né? Mas voltando aqui à matéria, ruim ou péssimo, em março eram 29% e agora 27%. Ou seja, houve aí uma oscilação de 2 pontos para baixo, ou seja, dentro da margem de erro. Então, não mudou muita coisa também. E 3% não sabiam nas duas pesquisas. Então, gente, assim, no geral, o que dá para dizer? Que o governo tem uma base, certo, de eleitores que estão avaliando positivamente o governo do presidente, né, que é entre 37% e 40% do eleitorado, que está firme e forte com o presidente Lula, certo? Esses 27% de reprovação é uma reprovação que está na média, porque geralmente um terço, pelo menos um terço do eleitorado ali faz uma oposição mais ferrenha, e geralmente são pessoas de classe média, né? Os governos do PT sempre tiveram ali uma resistência maior entre os eleitores de classe média, certo? Mas eu acredito que o governo do presidente Lula vai fazer aí algumas medidas, como por exemplo, o Minha Casa Minha Vida para a classe média. Eu acho que isso tem um grande potencial sim para o governo abocanhar uma parte desse eleitorado e consequentemente melhorar a avaliação positiva desse eleitorado, né? E também tem as medidas sociais, né, gente? As medidas sociais que impactam principalmente os eleitores de baixa renda. Então, por exemplo, nesses primeiros 6 meses, o que foi que aconteceu? Né? Quais foram as medidas que foram tomadas e quais foram as coisas que foram acontecendo naturalmente? As medidas, aumento do Bolsa Família, a queda no preço dos combustíveis, o aumento do salário mínimo, né? E isso, consequentemente, gente, gerou alguns fatores positivos, como, por exemplo, a queda na inflação do preço da comida. Ao longo dos últimos 6 meses, o brasileiro presenciou uma queda no preço da comida. E esse tipo de coisa, gente, atinge principalmente as classes populares, ou seja, os eleitores mais pobres são os primeiros a sentirem, né, essa queda na inflação, né? Então, basicamente, gente, voltando aqui à pesquisa, é uma pesquisa que diz o seguinte: governo Lula, você está estagnado no sentido assim, ok, você tem uma base tanto de aprovação quanto de reprovação. Esse regular precisa dar uma atenção, ou seja, fazer algumas medidas mesmo que
que podem converter isso aqui para avaliação positiva. Mas, de qualquer modo, gente, são 6 meses de governo, né? E na minha avaliação, só para encerrar aqui esse vídeo, na minha avaliação, gente, pesquisa de avaliação de governo publicada logo nos primeiros 6 meses, prestem atenção, na minha avaliação, tá? Pesquisa que é publicada nos primeiros meses de governo cheira a urna.